Humanizei Cast, o podcast sobre empregabilidade em ciências sociais e humanidades. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Humanizei Cast, um podcast sobre empregabilidade, ciências sociais e humanidades. E nesse episódio 0, eu queria me apresentar, eu queria falar um pouco sobre o objetivo desse podcast e falar um pouco da onde nasceu, como nasceu a ideia desse podcast. Bem, acho que a primeira questão é como surgiu esse podcast. Esse podcast ele surge com a ideia de fazer entrevistas com profissionais da área que estão trabalhando com as humanidades em geral, para debater objetivos, para debater dificuldades, facilidades, sonhos, angústias, frustrações, realizações no dia a dia do mercado de trabalho. E essa é uma das coisas que eu quero comentar. O mercado de trabalho, o que é o trabalho, né? Quando eu estou falando mercado de trabalho, eu não quero pensar somente um trabalho CLT das 8 às 18, porque talvez limitar as entrevistas a trabalhos assim seja limitante. Eu vejo que hoje os profissionais estão fazendo múltiplas coisas ao mesmo tempo. Estão atuando nas redes sociais, quem gosta de redes sociais, quem tem essa habilidade, ou estão atuando enquanto consultores, ao mesmo tempo que dão aulas e preparam conteúdos para cursos na internet, por exemplo, ou universidades, e assim vai. A ideia desse podcast é reunir elementos para a gente debater o dia a dia desse profissional, como que ele chegou até lá, como que ela chegou até lá, as dificuldades que foram passadas, o que foi necessário para chegar lá, porque eu vejo que às vezes esse tema é pouco debatido dentro das universidades, dentro dos próprios círculos sociais, dos profissionais. Acho que as pessoas às vezes falam um pouco sobre, consegui um trabalho, e agora? Que legal, né? Como vai ser esse trabalho? Será que eu posso dar dicas para outros profissionais conseguirem trabalhos tão legais quanto esses? Ou ao contrário, poxa, esse trabalho aqui não vale a pena, não recomendo nenhum cientista social ou profissional das humanidades a desempenhar esse tipo de trabalho. Então, as entrevistas que vão ser realizadas vão girar em torno desses temas, desses assuntos, dessas conversas. Fazendo uma breve apresentação minha, eu tenho atualmente 27 anos, estou morando em Brasília, sou formado em antropologia pela Universidade de Brasília, depois entrei no mestrado em desenvolvimento sustentável, fui um frustrado na academia, acabei entrando para uma empresa de engenharia para trabalhar com licenciamento ambiental. As condições de trabalho eram super complicadas, super questionáveis, mas era o trabalho que tinha. Só que não era o trabalho que me fazia feliz. Depois de quase 2 anos nesse trabalho, eu pedi demissão, sem ter nenhuma perspectiva, e quase que milagrosamente, após 2 semanas, eu consegui um emprego novo, um estágio, porque na época eu estava fazendo gestão ambiental, então a oportunidade de estágio surgiu. E veio a calhar, fui recontratado pela empresa e hoje continuo trabalhando com meio ambiente, trabalhando com sustentabilidade, licenciamento ambiental, abandonei um pouco a academia, mas a academia vai ser um dos grandes pilares que vão guiar esse podcast, porque vários dos entrevistados e entrevistadas vão estar vinculados à academia. Agora falando sobre o podcast, o que eu posso dizer é que o meu propósito é ampliar a comunicação sobre empregabilidade nas ciências sociais e humanidades em geral. Muitos profissionais se formam nas universidades com vasto conhecimento em suas áreas de atuação, mas muitas vezes estão despreparados para o mercado de trabalho. Com isso, a falta de preparo pode afetar negativamente as carreiras. Acredito que para construir uma carreira de sucesso em humanidades é necessário ter não somente habilidades técnicas, mas habilidades comportamentais, conhecimentos formais e informais, especializações, cursos extras e, claro, um bom networking. Infelizmente, a maioria das universidades não oferece o ensino de empregabilidade em ciências sociais e humanidades. Por consequência, os alunos e alunas não têm a oportunidade de se preparar adequadamente para o mercado corporativo e podem enfrentar dificuldades na transição da academia para o mundo corporativo. E é por isso que esse podcast existe, para trazer reflexões sobre carreiras, escolhas, remunerações, as possibilidades comuns e incomuns,
além de compartilhar diferentes experiências de profissionais das áreas da humanidades e ciências sociais. Ao longo dos episódios, conversaremos com especialistas e profissionais que compartilharão suas histórias e dicas valiosas sobre como preparar para o mercado de trabalho em humanidades, como descobrir suas habilidades e pontos fortes, como lidar com desafios e como encontrar oportunidades para crescer profissionalmente. Vamos falar sobre as diferentes áreas de atuação em humanidades, as habilidades mais valorizadas pelo mercado e como desenvolvê-las. Acredito que a discussão sobre empregabilidade nas ciências sociais e humanidades é fundamental para ajudar profissionais a atingirem todo o seu potencial. E é por isso que eu convido você a acompanhar esse podcast e se juntar a mim nessa jornada em busca do que é o sucesso profissional nas humanidades. Em resumo, eu quero propor que esse podcast a gente possa pensar, debater como que os locais de moradia, as formações, as temáticas, os interesses pessoais de cada um, quais são os assuntos mais pautados atualmente, quais são os cursos e as estratégias que podem facilitar ou complicar a vida do profissional que quer trabalhar com as humanidades. Espero que as publicações desse podcast aconteçam de 15 em 15 dias. Eu estou realmente me preparando para isso, me organizando para isso, então vamos tentar ter isso como meta, mas caso não ocorra, a gente comunica sempre nas redes sociais. Eu vou estar nas redes sociais do YouTube, do LinkedIn, do Instagram. Também vou publicar esse podcast no Spotify, se tudo der certo também no provedor de podcasts da Google e também no SoundCloud. Então, muito obrigado por chegarem até aqui escutando esse podcast. Seguimos juntos e juntas nesses próximos episódios e em busca desses debates sobre ciências sociais, sobre humanidades e empregabilidade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, novamente, sou o Caio Della Justina. Que alegria estar aqui com vocês e propor essa série para a gente seguir escutando. Tchau, tchau. Até mais. Humanizei Cast, o podcast sobre empregabilidade em ciências sociais e humanidades.